Então, continuando nesse se mover, nesse temor, nós vamos agora ler a palavra do Senhor. Eu quero meditar contigo na palavra do Senhor que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E ainda dá tempo de divulgar, compartilhar. Você que está nos acompanhando de longe, nos ajude divulgando, porque encerramos esse período importante que é do louvor e da adoração, e graças a Deus vamos começar esse novo momento agora, em continuação, que é o momento da pregação da palavra. Saiba que a fé vem de ouvir a palavra do Senhor, a Bíblia diz. A fé, ela não vem de emoções, não vem de sentimentos, mas de ouvir a palavra do Senhor, conforme está lá em Romanos. Então ouça a palavra, leia a palavra, conheça a palavra, e isto gerará fé como um exercício diário, nos fortalecendo. Amém? E aqui em Atos, especificamente no capítulo 27, eu quero ler contigo. Abra sua Bíblia, ou seu aplicativo, não sei como você está acompanhando aí. Faremos a leitura na versão nova, tradução na linguagem de hoje. Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro após os Evangelhos. Tudo indica, foi escrito pelo evangelista Lucas. E aqui nesse contexto, Paulo está em viagem, uma viagem onde ele está preso. E o tema dessa mensagem é perseverança em meio à tribulação. Amém? Perseverança em meio à provação. Perseverança. E Paulo aqui está então em viagem, como prisioneiro, sendo levado para Roma, onde seria então julgado, porque uma vez condenado, ele apelou a César. E nesse contexto, Lucas está com ele, conforme vemos aqui no versículo 1. É interessante porque é um capítulo um tanto longo, e nos narra que foi uma viagem muito difícil mesmo, a ponto de desesperarem da própria vida, como vamos ler. Aqueles homens que estavam naquele navio chegaram a desesperar da própria vida, achando que todos iriam morrer. Mas em meio a isso se destaca então a pessoa de Paulo, como um homem de Deus, como alguém que crê na palavra. É sobre isso que eu quero falar contigo nesta noite. Então vamos ler. Eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 1, peço que você me acompanhe, ok? Diz assim: ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então chegaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano, que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos no navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia, e assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Cilícia e província da Panfilha. Chegamos a Mirra, uma cidade da província da Lícia. Ali o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria, que ia para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar, vários dias. Olha só o detalhe aqui. Com grande dificuldade, chegamos em frente da cidade de Quinido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem perto do litoral e ainda com dificuldade, olha só, novamente, com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou, preste atenção aqui, então Paulo avisou, olha só, primeiro detalhe que nós vemos aqui. Homens, versículo 10, homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa, haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a carga, mas também haverá perda de vidas.
Mas o oficial romano tinha mais confiança, outro detalhe importante, o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste, e eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, olha só o detalhe 14, mas de repente, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha. Diga-se comigo, de repente. Amém. E arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, olha o detalhe, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficavam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. Olha só a expressão no 18. E a terrível tempestade continuou. A tempestade, não só tempestade, terrível tempestade. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, quantos dias? Quantos dias? Durante muitos dias não pudemos ver o sol, nem as estrelas. E o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos, olha só, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles. Quem que ficou de pé no meio deles? E disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora, peço que tenham coragem. Tem o quê? Coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço, oh glória a Deus, e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Glória a Deus. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus. Você confia em Deus, meu irmão? Quem confia em Deus aqui, amém? Olha o que Paulo disse: eu confio em Deus, estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém vamos ser arrastados para alguma ilha. 2 semanas depois, olha só, 2 semanas depois ainda, depois de muitos dias, ainda mais 2 semanas, olha só que situação. À noite continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante tornaram a medir, deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram, olha só, oraram para que amanhecesse logo. O que eles fizeram? Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando, e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo, amém? Se eu estivesse lá, né? Ninguém perderia nem um fio de cabelo, né? Se eu estivesse lá, ok? Continuando, olha só. Em seguida Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. O que Paulo fez? O que ele fez? Graças a Deus. Você pode dizer assim: graças a Deus. Diante de todos, depois partiu o pão e começou a comer. Então olha só, eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas.
276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar, para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía, onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras, e as largaram no mar, e desamarraram os lemes. Em seguida, suspenderam a vela do lado dianteiro, para que pudesse seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa, e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar, olha só, presta atenção. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros, para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo, e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar, fossem os primeiros a se jogar na água e nadar até a praia, e mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio, e foi assim que todos nós chegamos à terra, sãos e salvos. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Pai querido, obrigado por esse texto, por essa palavra tão maravilhosa, fantástica, rica. Pai amado, que pelo Teu Espírito Santo consigamos juntos compreender, juntos sermos alimentados, fortalecidos e capacitados para toda boa obra. Eu creio e declaro que a Tua palavra é a verdade, e a verdade que liberta. Tua palavra diz: conhecereis a verdade e ela os libertará. Eu te peço, Senhor, nos liberte de mentiras, nos liberte, Senhor, de dogmas, nos liberte, Senhor, de tudo aquilo que atrapalha, que emperra, atrasa a Tua obra na minha vida, em nossas vidas. Eu oro, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Aleluia. Glória a Deus. Perseverança em meio à tribulação. Vocês leram quanta tribulação, quantas vezes foi citada a palavra dificuldade, quantas vezes foi citada a palavra aqui, falta de esperança, quantas vezes nós percebemos aqui as pessoas sem um norte, sem uma direção. Mas eu quero traçar alguns princípios aqui nesse texto, se assim o Senhor nos permitir. Estamos passando um momento de muita dificuldade no mundo, e nós vivemos no mundo, não estamos fora disso. Logicamente, uns mais, outros menos, um com mais dificuldades, outros num contexto diferente, mas enfim, todos nós. Uns na área econômica, outros com a saúde, outros com relacionamentos. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão. Deus te ama. Amém? Deus te ama. Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Deus tem um plano e um propósito para nós. Ninguém está aqui por acaso. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Paulo, Deus tinha um propósito para Paulo. Paulo havia ouvido da parte do Senhor que ele precisava chegar em Roma. E assim foi. Só que nesse meio de caminho, muita coisa aconteceu. Não foi fácil. Deus tem um propósito para nós, mas isso não quer dizer que é fácil. Na verdade, nesse mundo nada é fácil, ou quase nada. E por que isto? Porque Deus não é bom? Porque Deus esqueceu de nós? Porque Deus não é fiel? Não. É porque o pecado causa toda essa dificuldade. O autor do livro chamado Eclesiastes nos diz que Deus fez tudo bom e perfeito, mas nós complicamos as coisas. Você concorda comigo que nós complicamos muitas coisas? Quem concorda? Você que está aí nos assistindo, você concorda comigo? Quantas vezes nós complicamos as coisas? Deus faz tudo bom e perfeito, complicamos nos nossos relacionamentos, complicamos com as nossas finanças, complicamos no casamento, nós complicamos as coisas, complicamos no nosso trabalho. E fora a nossa complicação natural, humana, ainda existe o pecado, que traz destruição. E Paulo então aqui agora no navio como prisioneiro, então ele é levado e ele, interessante, quando você está em Deus, meu irmão, você sabe que Deus é soberano e você crê nisso, amém? Alguns irmãos têm um adesivo no carro, o Senhor está no controle de tudo, não é verdade? E eu creio nisto, Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Tudo o que está acontecendo está debaixo do controle dEle. Nós entendemos algumas coisas, nós entendemos algumas mazelas, desgraças que acontecem? Não entendemos. Mas isso não quer dizer que Deus não está no controle, quer dizer que nós não entendemos. Essa que é a questão.
Nós não temos capacidade de compreender, ver o quadro maior. Mas Ele está no controle, Ele é bom e Ele é fiel. E Paulo então aqui, é interessante, no versículo de número 9, ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso. Então Paulo avisou, olha só a ousadia, a coragem. Quem que era Paulo aqui nesse contexto? Um preso. Olha só, você imagina um preso, alguém sendo escoltado. Aí o preso fala para o comandante ali da escolta: ó, não vai por aqui não, viu? Ah, você está de brincadeira, né? O preso falar para quem está escoltando ele: ó, não vai por aqui não. Já pensou um negócio desse? Porque a gente lê Paulo, logicamente não vem à mente o apóstolo, o homem de Deus, o santo. Mas no contexto ali, quem que era Paulo? Era um prisioneiro. Estava sendo escoltado até Roma. Mas quando a pessoa tem em si a convicção da parte de Deus, ela é tomada de coragem e ousadia, não de estupidez, porque às vezes a pessoa age com estupidez e chama isso de coragem. Paulo agiu com coragem, tanto que ele falou o que tinha que falar, o comandante não ouviu, o que ele fez? Bom, então não me resta mais nada, eu falei o que eu precisava falar. E nós muitas vezes, que é outro ponto que eu quero tratar com você aqui nesta noite, olha só que interessante, muitas vezes nós somos colocados em uma situação difícil por outras pessoas, muitas vezes nos vemos em problemas, em situações graves por erro de outras pessoas. Era o caso de Paulo. Paulo passou por todo esse contexto de naufrágio, olha só, por culpa de quem? O capitão não quis ouvi-lo. Mas sabe que em nenhum momento isso gerou em Paulo tribulação, ansiedade, medo, angústia, porque Paulo sabia que o Senhor estava cuidando dele. Você crê que o Senhor cuida de você? Crê ou não crê? Amém? Se você não crê, diga isso, comece a declarar: Senhor, eu creio em Ti. Talvez você já ouviu um salmo que diz assim, talvez você conheça, algo mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Fale para você isso: o Senhor é meu pastor. Creia que Deus está cuidando de você, meu irmão. Paulo sabia, ele estava num contexto onde ele não tinha culpa. Estamos nesse contexto de pandemia, Covid, e não sabemos se alguém tem culpa disso, se alguém tem culpa disso, ninguém sabe, e somos colocados, somos limitados. Hoje poderíamos estar aqui, tantos irmãos que gostariam de estar aqui hoje, mas estamos limitados, e pessoas morrendo, pessoas com problemas financeiros, agravados com esse contexto. Mas ainda que nós não temos, porque às vezes a gente quer procurar culpado, e nos sentimos injustiçados, porque estamos num contexto onde nós não fizemos nada para merecer. Era o caso de Paulo. Mas não permita que isto te abale. Os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece quanto? Para sempre, amém? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, aleluia! E Paulo então continuou ali a viagem, e no versículo 10, nós vemos uma atitude normal, natural, humana. Homens, estou vendo que daqui para diante nossa viagem será perigosa, haverá grandes prejuízos. Versículo 11, melhor dizendo: mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Sabe, amados, que as coisas de Deus, elas não são facilmente explicadas e nem compreendidas. As coisas de Deus elas passam por um filtro que é o Espírito Santo. Para entendermos as coisas do Senhor, precisamos do Espírito Santo. Na leitura da palavra, na oração, o Senhor Jesus disse: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas acerca do Senhor Jesus. Todas as coisas. Olha que forte isso. O capitão oficial ali, ele ouviu quem? Ora, ouviu um preso e ouviu o dono do navio. O preso, que a história não nos permite saber se Paulo sabia navegar ou não.
Então, ouvi um preso que não sabia navegar, não tinha histórico de navegação, e ouvi o oficial. Quem que eu vou ouvir? Quem que você ouviria? Quem que você ouviria? Pode falar. Se você falar Paulo aí, meu irmão, eu te dou o microfone para você vir pregar aqui, né? É muito santo demais, né? Chega, sai uma aura da pessoa, oh, que santidade. Qualquer um de nós ouviria quem? Ouviria, ué, você tem o dono do navio, o cara que vive daquilo, passa por ali direto, aí alguém que não é ninguém, né? Entre aspas. Faltou o que? Aquele oficial, o discernimento do Espírito Santo. Muitos de nós ficamos ouvindo os especialistas disso, especialista daquilo, especialista disso, daquilo. Os especialistas precisam ser ouvidos? Sem dúvida. Mas antes deles, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Quem concorda? Quem concorda? Amém? Mas é ouvir o Espírito Santo, tá? Não é ficar como alguns aí religiosos fanáticos, que aí acha alguma coisa e fica procurando argumento religioso, bíblico, para ficar na sua loucura. Não é disso que estamos falando. É você que está aí ouvindo de longe, não é disso que eu estou falando. Não é procurar argumento, porque tem pessoas que põem algo na cabeça e vai procurar na Bíblia um argumento, um pregador no YouTube, sei lá onde, que vai falar algo que vai bater. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo em ouvir e ter o discernimento para compreender a vontade do Senhor. Qualquer pessoa ouviria o dono do navio. Então, para nós não errarmos como eles erraram, precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, sensíveis à palavra do Senhor. Isso é feito como? Com leitura bíblica, com oração, com exercício para aprendermos a ouvir a voz suave do Senhor. Nesses dias tumultuados, eu te pergunto a você que está assistindo, participando, nesses dias tumultuados, você tem conseguido ouvir a voz suave de Deus? Muitas vezes a gente ouve tanto noticiário, assiste tanta série, faz tanta coisa, tanto problema, e não paramos para ouvir a voz suave, e fazemos como esse oficial do navio. Provérbios 3, vou ler aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 5, nos diz para confiarmos completamente em Deus. Olha o que diz aqui, Provérbios 3, 5, confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará, olha só, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Lembre de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. É interessante porque Deus não impediu a tribulação do navio. Deus não está impedindo a pandemia, aparentemente, sim ou não? Sim ou não? Estamos tendo pandemia, sim ou não? Deus aparentemente não está intervindo nisso. Aparentemente Deus não está intervindo. O navio entrou na tempestade, uma terrível tempestade. Eles ficaram muitos dias sem ver a luz do sol. Nós vemos aqui uma semana de chuva, graças a Deus. Mas alguns brincavam já no quinto, sexto dia, estamos mofando, né? Não tem sol. Você imagina agora muitos dias no mar sem sol, só tempestade no mar, terrível tempestade. Ok? Olha só. Mas Deus estava cuidando, como está cuidando e continua cuidando. Deus cuida dos seus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? 18 e 19 diz assim, que outro princípio que eu quero trabalhar contigo nessa noite, enfocar é o seguinte, que nas crises nós aprendemos. Toda vez que nós passamos por uma crise, nós temos a oportunidade de aprender. Toda vez que passamos pela crise aprendemos? Não, nem sempre, porque a gente perde a oportunidade. Mas toda vez que passamos por uma crise, nós temos a oportunidade de aprender. Eu lhe pergunto, com essa crise toda, o que você tem aprendido? Você que está nos acompanhando aí, com toda essa crise que o mundo tem vivido, o que você tem aprendido? Porque toda crise tem o potencial de nos ensinar. Porque se você passar por tudo isso e não aprender nada, não melhorar, não discernir nada, realmente é algo que precisamos repensar. Olha aqui, no versículo 18 diz,
E a terrível tempestade continuou no dia seguinte, E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Sabe, meus irmãos, que nos momentos de crise, nós começamos a entender o que vale e o que não vale a pena. O que vale e não vale a pena guardar. De nada adiantaria eles guardarem a carga do navio. Na verdade, de nada adiantaria eles deixarem o navio inteiro, se eles não se salvassem. Na hora da crise nós percebemos, podemos perceber, porque às vezes a pessoa passa uma crise e nem isso percebe. Nós começamos a perceber, se formos sábios, o que realmente vale a pena. Você tem conseguido perceber nesses dias o que realmente vale a pena? Eles começaram a jogar a carga fora. Comece a jogar a carga fora, meu irmão. Às vezes você está carregando tanta coisa, coisas que aparentemente têm valor, sentimentos, ideias, conceitos, bens, compromissos, sonhos, que ainda não passam de carga, não passam de peso, e só sobrevive uma tempestade terrível quem tem esse entendimento de se desfazer daquilo que não tem valor, não tem o valor real. Mas eu carrego isso comigo a vida toda, porque isso, porque aquilo. Coloque na balança, seja racional. Que essa crise te capacite, te ensine, em nome de Jesus. Amém? Amém? Versículo 20 nos mostra então que durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Não sei se você já teve a oportunidade de navegar, ou mesmo pescar. Você está à noite num barco ali, né? Quem está num barco, já pescou no Ivema, no Paraná, sei lá onde, à noite, né? Se você apaga as luzes, o que tem? Você não vê nada. Agora você imagine no mar, vento forte, muitos dias, você perde a noção de tudo, perde a noção de se é segunda, se é terça, se é quarta, a ponto, olha só, perdemos toda a esperança. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Eu, graças a Deus, nunca passei a ponto de perder toda a esperança de me salvar. Não sei se você já passou por uma tribulação, uma situação de perder toda a esperança. Aqueles homens chegaram a um ponto de perder toda a esperança. Às vezes a gente reclama de alguma coisa que nos incomoda. Olha só, eles fizeram o que eles podiam. Jogaram fora a carga, começaram a jogar peça do navio fora. O que eles podiam, quem sabe você já fez tudo o que você podia. E você fez tudo o que você podia e não adiantou, aparentemente não adiantou nada. Mas quando termina a nossa força, é o momento que Deus age. Amém? 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 Quando termina a nossa força. Estava hoje pela manhã ministrando o curso Vencedores Nunca Desistem, e falando sobre a nossa parte e a parte de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Um exemplo que me veio à memória naquele momento foi quando Jesus ressuscitou a Lázaro, lá em João capítulo 11. Talvez você conheça a história, acredito que sim, que Lázaro já estava morto há 4 dias, e Jesus chega ali então, e ele diz: olha, removam a pedra. E a irmã dele, de Lázaro, falou: olha, mas o Senhor já está fedendo, cheira mal. Ele falou: não, retira a pedra. Interessante que eles retiram a pedra, e Jesus então faz um milagre, ressuscita Lázaro. Mas o mais interessante que eu enfatizei nessa manhã, e quero enfatizar agora, é o seguinte: que Jesus não moveu a pedra. Você percebeu isso? Jesus, ele não moveu a pedra. Quem que moveu a pedra? Quem que moveu a pedra? Não sei, alguém estava ali e moveu a pedra, mas não foi Jesus. Foram as pessoas
Agora eu te pergunto, era mais fácil Jesus mover a pedra ou ressuscitar alguém morto há 4 dias? O que você acha? Mas não precisava Jesus mover a pedra, porque quem estava ali poderia fazer. Meu irmão, o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Entenda isso, o que você pode fazer, Deus não fará. Muitos ficam esperando um milagre, mas não faz o que tem que fazer, não abre mão do que tem que abrir, não se arrepende do que tem que se arrepender. Então eles removem a pedra e Jesus faz o que só Ele poderia fazer. Só Ele poderia ressuscitar Lázaro. Mas voltando para o nosso contexto, aqueles homens já tinham feito o que eles poderiam fazer, já tinham jogado a carga no mar, já tinham lançado as peças do navio, só que aí, aparentemente nada aconteceu, e nós infelizmente andamos pela aparência muitas vezes, nós olhamos e aparentemente nada está acontecendo, mas a Bíblia diz que nós não podemos andar pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amém? Amém? Nós não podemos andar somente pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. A fé é certeza de coisas que nós não vemos, que nós aguardamos. Mas não tem problema, ainda que você perca, ainda que alguém perca toda a esperança de se salvar, Deus continua cuidando, Deus continua protegendo, Deus continua com a mão poderosa dele. E eu quero te falar algo interessante aqui agora, importante. Você que crê, você homem, você mulher, você crê no Senhor, você que busca obedecê-lo, você que ouve a voz do Senhor, você é uma bênção. Você é uma bênção, entenda isto. E por que você é uma bênção? O que Deus falou para Paulo? Paulo, por amor a você, por cuidar de você. O que aconteceu quando os guardas quiseram matar os presos? O capitão, para salvar Paulo, não deixou matar os outros. Meu irmão, onde você está, quando você está ouvindo a voz de Deus, ali a bênção do Senhor impede o mal sobre as pessoas. Que amém, mais xoxo e sem vergonha. Que amém de quem não crê. Entenda que você é uma bênção quando você está andando junto com Deus. Amém? E não precisa falar, brigar, porque às vezes as pessoas acham que andar com Deus é ficar discutindo em rede social, é que ficar falando abobrinha por aí. Não é nada disso, vai ficar fazendo protesto. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, Paulo de certo fez um protesto lá no navio, né? Vamos protestar e tirar esse comandante do navio. Foi isso que Paulo fez? Até porque ele não poderia fazer, né? Mas nós precisamos levar conosco o Espírito Santo de Deus e a bênção do Senhor. Muitas pessoas serão tocadas, transformadas, protegidas pela graça de Deus através de nossas vidas, assim como foi com Paulo, porque Deus assim deseja, Deus assim trabalha através de nós. Paulo escreve em uma das cartas: pois nós somos como um pote de barro onde há o tesouro de Deus. Aparentemente não tem nada em nós de sobrenatural, mas o poder de Deus, conforme também está lá em Efésios, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que está em nós. Amém? Por amor a Paulo, entenda isso, a diferença entre quem serve, olha só o versículo 21, fazia muito tempo que eles não comiam nada, então Paulo ficou de pé no meio deles, Paulo trouxe uma palavra, Paulo ficou de pé, com coragem e ousadia, ele falou: olha, vocês poderiam ter ouvido, não ouviram, e por isso estamos aqui, porém, Deus já me falou, Deus já ministrou meu coração, Deus está conosco. Homens completamente desesperados, ouviram a palavra de alguém que estava ali. Amados, hoje o mundo está cheio de pessoas desesperadas, que precisam ouvir uma palavra, precisa que você fique de pé e diga, se posicione e diga. Isso que falta no mundo, cristãos de verdade,
Não é cristãozinho Nutella, o senhor sabe ficar pedindo para Deus, ai meu Deus, ai papai, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Misericórdia. Precisamos ser sal e luz na terra. Quem concorda, diga amém. Sal e luz nessa terra. Paulo se levantou ali e não ficou, tá vendo, seus cara de pau, tá vendo, seus teimosos, tá vendo, olha só, falei para vocês. Não, ele trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de vida para homens desesperados. Você tem essa palavra, Deus já falou contigo, você tem essa palavra, você está aqui hoje, você está ouvindo, é porque você crê nessa palavra, você tem essa palavra de paz, você tem essa palavra de esperança, você tem essa palavra de alegria, amém? Creia nisto, nem que seja só para você, nem que seja para você olhar para o espelho e falar para você, se você está sem esperança. Deus é contigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, até aqui nos ajudou o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Isso é o Evangelho, isso é vida. O Evangelho não é um movimento social, não é um movimento político, é vida, é paz, é justiça e é alegria, a palavra do Senhor nos ensina. Isso é interno, isso é sobrenatural, precisa fluir de nós. Paulo se levanta e diz: homens, vocês deviam ter escutado, dado atenção, mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer. Você imagine uma pessoa na escuridão, numa tempestade, num navio, sem esperança da vida. Levanta alguém, tenha coragem, ninguém vai morrer. Chega, arrepia. Você acha que fez a diferença na vida daqueles homens? Eu queria estar ali para ver o semblante deles. Você acha que mudou o semblante? Levanta alguém, tenha coragem, ninguém vai morrer. Você acha que Paulo falou, de coragem aí, Você acha que Paulo falou assim? Você acha que foi essa ousadia que Deus deu a ele? Tenham coragem, 200 e tantas pessoas, estamos em 50 aqui, estou usando o microfone. Paulo falou para mais de 200, você acha que ele falou como? No meio de uma tempestade. Tenta imaginar a cena, meu irmão, imagina a cena. Levanta alguém. Você acha que todo mundo conhecia Paulo? A boa parte nem sabia quem que esse cara falando, mas ele levantou com ousadia, falando, tenha coragem, ninguém vai morrer aqui, amém? Se levante na sua casa, diga, tenha coragem. Aqui em casa o Senhor prevalece, aqui em casa há paz, aqui em casa há sustento, ninguém vai morrer aqui, amém? Aleluia. Isso que falta, homens e mulheres ousados. Agora nós olhamos cristão tudo, mas não sei, você está vendo, é difícil. Não faça isso, se posicione em Deus, diga ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Eu falei sobre isso em outra mensagem. Senhor, se for o caso, aumenta a minha fé, aumenta a minha coragem, a minha disposição. Porque, amados, tudo que aqueles homens estavam passando, Paulo passou igual. Você acha que ele tinha uma cabine ali reservada? Ele tinha, como se diz aí, a gente vê direto aí no noticiário, né? Ele tinha um foro por prerrogativa de função, né? Então, não era julgado igual os demais ali. Estava no mesmo bar, literalmente, no mesmo navio, no mesmo bar, literalmente. A mesma privação, a mesma tempestade, a mesma escuridão. Só que havia alguém operando dentro dele. Quem? Quem? O Espírito Santo. Amém? E esse mesmo Espírito Santo, ele continua agindo hoje, na minha vida, na sua vida. Tem uma musiquinha antigamente que falava, né? Só não faz na tua vida se você não crer, né? Não vou cantar porque aí acaba, né? A live acaba com tudo, aí vai, né? Deus está movendo, eu vou cantar, vai acabar com tudo, né? Mas era mais ou menos essa a ideia. Só não faz na tua vida se você não crer. Precisamos crer. Mas continuando aqui, vamos lá, seguindo. Versículo de número 31. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas. Perceba algo. Deus, eu falo isso para os homens direto, mas eu vou ampliar isso aqui para a igreja, homem e mulher, os cristãos.
Deus te fez para ser líder e ser herói. Ser líder e herói. Paulo entrou naquele barco como um prisioneiro. Agora ele estava liderando. Ele estava coordenando. Olha, presta atenção, versículo 31. É um prisioneiro aqui que está falando, amados. É um prisioneiro, não alguém que estava ali passeando. Tá? Um prisioneiro. Ele diz assim: então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí eles obedecem. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e largaram no mar. Agora Paulo estava liderando, estava coordenando, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, ele nos dá sabedoria e graça para passarmos pela crise, passarmos pela tribulação, perseverarmos, e não apenas isso, mas conduzirmos outros que estão desesperados, conduzirmos outros que estão com dificuldade, conduzindo outros que não sabem o que fazer. Amém? Quem já viu isso aqui? Seja esse instrumento. Nesse momento há pessoas desesperadas, pessoas que estão apavoradas, estão literalmente apavoradas. O Espírito Santo de Deus em nós, em todo aquele que crê. Isso não é privilégio nosso, é de todo aquele que crê. Ele nos capacita, nos orienta, nos fortalece. Paulo entrou ali como ninguém, um preso, mais de quase 300 pessoas naquele navio, ele era um preso, e agora estava coordenando: faz isso, faz aquilo, não faz isso não, porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. Amém? Glória a Deus. Continuando, e ele trouxe então a palavra de consolo e encorajamento. Perceba que isso é o Evangelho, amados. O Evangelho, ele é direto, ele é verdade. Em nenhum momento Paulo maquiou a situação, falou: olha, não é para ir por aqui, mas ninguém ouviu. Em nenhum momento ele faltou com a verdade, ele foi direto, foi literal, verdadeiro. Porém, o Espírito Santo do Evangelho é consolo, é alegria. O Evangelho não é para ficar massacrando as pessoas. Está vendo? Você errou. Você está nessa situação porque você não ouviu. Está vendo? Você está assim porque você foi desobediente. Não, o Evangelho não massacra ninguém. Aqueles homens entenderam, e Paulo começa então a consolá-los. Olha o que diz aqui no versículo 33, de madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa. Olha só, não, vamos comer, vamos. Você sabe que quando você está num estresse tão grande, a última coisa que você pensa é em comer. O estresse, quando ele é mais leve, a gente pensa em comer, a ansiedade gera isso, mas quando é realmente algo pesado, né, a nível de contexto de morte, de desespero, ninguém pensa em comer. Essa é a verdade. Então ele fala: não, gente, vamos comer, calma, traz uma palavra de consolo para eles. Olha só, pedi a todos que comessem alguma coisa. Já faz 14 dias que vocês estão esperando, e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar, olha só, para poder continuar vivendo. Amados, as pessoas precisam de uma palavra para continuar vivendo. As pessoas ao nosso redor precisam de uma palavra para continuar vivendo. Isso é muito sério, muito sério. E nós temos essa palavra, você tem essa palavra, você tem essa palavra para que pessoas continuem vivendo. Isso é muito sério. Paulo falou: vocês precisam comer para continuar vivendo. Amados, quem está desesperado da vida, a última coisa que pensa em comer é continuar vivendo. Paulo traz essa palavra de consolo. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, de consolo, de força, de alegria. Não seja mais um desesperado. Amém? Amém? Não seja mais um desesperado. Seja, pelo contrário, sal e luz nessa terra. Seja alegria, seja paz, mesmo em meio à tribulação, mesmo passando pela tribulação, mesmo estando literalmente no mesmo barco como Paulo estava. E ele continua então: pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Se eu estivesse lá. Em seguida Paulo pegou o pão e deu graças a Deus. Ele fez o quê? O que ele fez? Deu graças a Deus. Amados, olha só, quantos de nós, quem sabe estivesse lá, estaria murmurando: mas também, olha só, porque Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada, não melhorou nada, 14 dias já.
mais de mês nesse navio, ele deu graças a Deus. Eu te pergunto, você tem dado graças a Deus? Você tem agradecido ao Senhor? Nessa pandemia, você tem dado graças a Deus? Ele deu graça. Agora você imagina o que isso gerou naqueles homens. Alguém ali, não só falou, vamos comer, calma gente, vocês precisam ficar fortes para sobreviver. E ele começa a dar graças a Deus. Eu imagino, eu não sei como Paulo orava, né? Se ele era do reteté, se ele era mais tradicional, mas com certeza não foi uma coisinha, né? Obrigado Jesus pelo pão nosso de cada dia. Eu acredito que ele fez uma oração ali poderosa. Paulo é um homem que outrora estava preso, começou a cantar e adorar com Silas, né? A ponto de ver um terremoto. Então ele, imagina os homens vendo aquele homem agradecendo a Deus, falando, rapaz, esse homem é louco, né? Ou não sei, e eu vou ficar nessa loucura também, porque ele é diferente, esse homem é diferente, ele está agradecendo a Deus, ele deu graças a Deus. Deixa eu te falar algo, meu irmão, dê graças a Deus, dê graças a Deus, dê graças a Deus, dê graças a Deus, não murmure. Murmuração é um pecado muito grave, um dos 5 pecados que impediu o povo de entrar na terra prometida, foi o pecado da murmuração, reclamação. Não seja murmurento, reclamador, seja grato a Deus, amém? Olha que maravilha, estamos aqui agora, todos juntos, alimentados, vestidos, saudáveis. Um monte de perrengue, problema para resolver, é verdade, amanhã é segunda-feira, quem sabe você está cheio de coisa para resolver, mas glória a Deus, Deus tem cuidado de nós, amém? Estamos transmitindo a mensagem. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora? Tem uma internet, tem um smartphone, tem uma TV para assistir. Glória a Deus. Está difícil? Tá, mas o Senhor é por nós, amém? O Senhor é por nós, amém? Aleluia. E ele continua aqui, já vamos encerrar. Então ele traz essa palavra de consolo, de livramento, ação de graças. Partiu o pão e começou a comer, deu exemplo, né? Começou a comer, e é lógico, diz o versículo 36, uma coisa tremenda isso aqui, amados. Então eles ficaram com mais coragem, e também comeram. Homens que alguns versículos atrás estavam desesperados da vida, agora estavam com coragem, e começaram a comer. Olha que tremendo, o poder de uma palavra, o poder de uma palavra de fé em Deus, o poder da ação de graças, o poder de louvar e agradecer ao Senhor. Amados, louvar, nós precisamos entender isso. Louvar e adorar a Deus, não é coisa música gospel, música para a alma, essa coisa, sabe, de ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Isso não, louvor e adoração é exaltar o Senhor, é agradecê-lo, é reconhecer quem Ele é. Tem gente que tem capacidade de ouvir a música, mas eu não gosto, tá? Misericórdia, vai fazer o que no céu então, pelo amor de Deus? No céu a gente vai fazer o que lá? A gente vai louvar a Deus, aí vai ficar no cantinho do céu emburrado, né? Eu não gosto. Louvor raiz, louvor de verdade, é exaltação ao Senhor, é glória a Deus, é aleluia, é reconhecer quem Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Isso é louvor e adoração. Às vezes você ouve música e você não sabe, rapaz, uma música que fala que meu misericórdia é só para exaltar a alma do homem, da mulher. Ele deu ação de graças, começou a adorar, a agradecer a Deus, e o céu abre, meu irmão. Quando a gente começa a louvar a Deus, o céu abre. Comece a louvar a Deus para você ver a diferença. Comece a cantar ao Senhor, comece a agradecer, falar obrigado Jesus, obrigado Senhor, aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo aí diz amém. Amém. Aleluia. Para encerrar, versículo 42 diz: então os soldados combinaram matar todos, para que nenhum pudesse chegar até a praia. E sabe por que isso? Para você entender o contexto. Ali na ordem romana, você sabe que o Império Romano é um império basicamente militar, muito forte na engenharia, na arquitetura. Você tem ideia, tem estradas que os romanos fizeram que tem até hoje. Né? Não é igual a nossa, chove um pouquinho, está um buraco terrível, né? Que é chegar em casa ali, meu Deus do céu, trocar de carro, comprar uma diferente, né? Porque chove um pouquinho e já esburaca tudo. As estradas que os romanos faziam, tem estrada até hoje, que o pessoal anda na Europa até hoje com as estradas.
Você vê a engenharia deles, era um povo prático, um povo guerreiro, um povo militar e rígido. Qual que era a pena para um soldado romano que deixava escapar um prisioneiro? Abrir um PAD, né, Felipe? Um processo administrativo, um PAD, e a pena era a morte. Ah, você deixou fugir? Então beleza, querido, vem cá, vamos conversar. A pena era a morte. Por isso que quando a Bíblia fala lá que se abriu a prisão, que Paulo e Silas estavam cantando, e aí as portas se abriram, os presos fugiram, né? Porque imagina, quem que vai ficar, né? Um terremoto e abre a porta, todo mundo fugiu. Aí o responsável, ele pegou a espada para se matar, porque ele sabia que a pena era a morte. Então por que os soldados queriam matar os prisioneiros do navio? Porque eles sabiam que se fugisse alguém, de nada ia adiantar escapar do navio, seria cobrado deles. Mas então Deus dá o livramento. Fala assim comigo: Deus dá o livramento. Deus dá o livramento, amados. E fala aqui então que os soldados tiveram essa ideia, que era a praxe, era a rotina deles. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou. Pelo contrário, mandou que todos saíssem dali nadando, outros como pudessem. Deus dá o livramento. Deus dá. O navio se acabou, mas todos se salvaram, molhados, encharcados, cansados, né? Imagina o estresse emocional, físico, mas todos se salvaram. Amém? Eu creio que todos vão se salvar aqui nesse contexto de pandemia. Você crê? Amém? Glória a Deus. Pode até ter que jogar uma carga fora, abrir mão de alguma coisa, mas que no final, você imagina esses homens depois que se salvaram. Será que alguém ficou? Ai, rapaz, aquela carga que eu joguei fora. Você acha que alguém ficou? Depois que passa, amados, no momento de jogar parece difícil. Mas eu vou abrir mão disso aqui. Meu Deus, né? Mas depois que joga, depois que abre mão por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, fala: por que eu não fiz isso antes? Meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Amém? Glória a Deus. Eu quero orar contigo, meu irmão, minha irmã, com base nessa palavra. Se você puder ficar em pé comigo, você que está também nos acompanhando, puder ficar em pé onde você está, participe conosco, fique em pé aí, se você pode fazê-lo. Quero orar porque essa palavra nos desperta muitas coisas. Uma delas é realmente a necessidade de sermos mais corajosos, perseverantes, firmes em Deus. Se você puder, feche seus olhos. Eu vou conduzir uma oração aqui, você pode orar à vontade, para depois orarmos juntos. Amém? Vamos orar então. Pai santo, querido Deus, maravilhoso Jesus, Tu és bom demais. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado por essa palavra que nos enche de alegria, de paz, nos enche de força, de vigor. Obrigado, Senhor Deus querido, porque podemos testificar com base nesse texto e com base em nossa vida, que o Senhor é por nós, que o Senhor cuida dos seus, que o Senhor é fiel, que o Senhor transforma situações, transforma circunstâncias, o Senhor faz milagres. Senhor Deus querido, eu te peço, gera em mim coragem, gera em mim, Senhor, essa ousadia, a ousadia que Paulo teve de se colocar em pé ali, que ele teve de se dirigir, ó Deus, ao oficial. Humanamente falando, o Senhor, ele não poderia fazer isto, não era ele quem deveria fazer isto, mas ele era o teu filho ali, ele era um homem de Deus naquele navio, ele era quem tinha a luz, o sal, ele era quem tinha o poder do Espírito Santo, e esse mesmo poder, Senhor, está disponível para nós hoje, para mim, para cada um aqui, para cada pessoa que está assistindo. Senhor Deus querido, eu te peço, remove da nossa mente as travas, a incredulidade, o comodismo, a preguiça espiritual, essa preguiça que nos impede de lermos a Tua palavra, de orarmos ao Senhor, essa preguiça, essa distração maligna, onde nós fazemos tantas coisas, mas não cuidamos da nossa vida espiritual. Nesse momento onde o mundo precisa de palavras, de atitudes, onde há tantos homens e mulheres desesperados,
Nós queremos ser a tua mão, a tua voz. Eu quero ser a tua mão, a tua voz, Senhor, para dizer: a vida, você não vai morrer. A vida eterna para nós, a vida verdadeira, a vida abundante para nós. O Senhor está no navio contigo. O Senhor estava naquele navio com Paulo. O Senhor não abandonou Paulo em nenhum momento. Havia tempestade violenta, haviam ondas, escuridão, desespero, mas Deus não abandonou aquele barco, aquele navio. Ele estava no navio junto com Paulo. O Senhor está contigo, meu irmão, minha irmã. O Senhor está contigo. Creia nisto. Creia. Qualquer um que olhasse aquele contexto no natural entenderia que Deus não estava ali, mas Deus permaneceu com Paulo. Deus permanece contigo, minha irmã, meu irmão. Deus permanece contigo. Creia, creia, tenha coragem, seja forte e corajoso, forte e corajosa no Senhor. Creia que Ele é o teu pastor, nada faltará. Creia que o Senhor é contigo. Creia no Deus Todo-Poderoso que fez os céus, fez a terra e tudo que neles há. Creia no nosso Deus, que nos amou a ponto de dar o seu único Filho, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, ó Rei dos Reis. Oh, aleluia. Eu quero orar contigo. Se você quiser repetir uma oração comigo. Se você entende que precisa dessa coragem, dessa força, dessa disposição que Deus derrama sobre os seus, demonstre isso colocando a mão no seu peito, como quem coloca a mão no coração, e diga assim comigo: Senhor, a minha vida Te pertence. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio às tribulações, o Senhor tem cuidado de mim. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. O Senhor é meu pastor. Espírito Santo, eu Te peço, eu quero ser um instrumento de santidade, de amor, de paz, de alegria, de misericórdia, de consolo sobre todos aqueles que estão desesperados, desanimados, abatidos, incrédulos, entregues. Senhor, que a Tua vida através de mim alcance-os em nome de Jesus, porque o Teu desejo é a salvação, é a vida. Eis-me aqui, Senhor, para ser sal, ser luz nessa terra. E, Senhor, eu quero estar sensível à Tua voz. Eu não quero andar de forma humana, comum. Eu quero ouvir a Tua voz, como Paulo ouviu. Eu não quero ser como aquele oficial, mas como Paulo, compreender a Tua voz, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção que diz: me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Faça dessa canção a tua oração, continue em oração. Aleluia. Glória a Deus, meu Jesus.
Aleluia. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Declare, declare. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aleluia. Amém. Glória. Você pode aplaudir ao Senhor, Deus da glória. Aplauda Ele. Aleluia. Me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir